Cara, deixa eu te contar isso direito, porque até hoje eu não sei como consegui ficar inteiro depois do que vivi naquela casa. Meu nome é Arlindo, eu tinha 29 anos na época, e em 1954 comecei a trabalhar como vigia noturno numa mansão antiga que ia virar ponto turístico histórico. A casa tinha sido construída lá para a década de 1900, e os donos estavam tentando restaurar tudo, mas ninguém queria pegar o turno da noite porque cada funcionário que tentava jurava que via coisa demais. Eu não acreditava muito nessas histórias, achei que era exagero de gente cansada. Meu serviço era simples: rondar os corredores, garantir que nenhum equipamento fosse roubado e manter o lugar minimamente seguro até o amanhecer. Acontece que, já na primeira vez que passei pelo portão, senti o clima pesando de um jeito que nunca tinha sentido antes, como se a casa olhasse para mim e pensasse: esse aí eu vou testar. As árvores ao redor pareciam dobradas pelo vento, mas não tinha vento nenhum. E quanto mais eu me aproximava da porta principal, mais meu estômago dava aquela revirada estranha, como se algo estivesse sussurrando para eu voltar enquanto ainda dava tempo. Na minha primeira noite sozinho lá dentro, eu já percebi que o lugar era diferente de tudo que eu tinha imaginado. Eu estava andando pelo corredor principal com minha lanterna velha quando, do nada, a luz começou a piscar como se tivesse alguém brincando com o interruptor, até apagar de vez. Fiquei no escuro total, mano, aquele tipo de escuridão que parece sólida, como se você pudesse encostar. Eu não me mexi por uns bons segundos porque parecia que tinha alguém ali comigo, respirando baixinho, esperando eu dar um passo. Quando finalmente consegui fazer a lanterna voltar, reparei numa coisa que me deixou gelado. A porta no fim do corredor estava cheia de arranhões novos, profundos, como se alguém tivesse usado unhas enormes tentando sair dali. Aquela parte da casa ninguém mexia, nenhum restaurador, ninguém. A madeira era tão velha que qualquer marca antiga ficava clara, mas aquela parecia feita na mesma hora em que eu estava parado no escuro. Na mesma hora pensei: tá, Arlindo, ou isso aqui é bicho, ou aconteceu algo pior. Com o passar das noites, o negócio só foi ficando mais estranho. Eu comecei a notar passos no andar de cima, passos lentos, arrastados, como se a pessoa tivesse dificuldade para andar. O problema é que à noite não tinha ninguém lá além de mim. O mais sinistro era que os passos sempre paravam exatamente acima da sala onde eu estava, como se a coisa estivesse calculando onde eu estava. Teve um dia em que o rangido do assoalho foi tão forte que parecia que alguém bem pesado estava andando lá em cima, pesado demais para ser humano. Eu tentava fingir costume, mas, mano, tinha hora que eu sentia aquele arrepio que começa na nuca e desce a espinha devagar. Parecia que, quanto mais eu ficava ali, mais a casa tentava se aproximar de mim. Eu até pensei em largar o emprego, mas eu precisava da grana. E no fundo, eu comecei a sentir que aquilo não era só uma casa assombrada, era como se ela estivesse viva, testando os limites de quem entrava. Uma das noites que eu nunca vou esquecer foi quando eu estava na sala de estar antiga, revisando umas caixas de documentos velhos. O ar estava parado, silencioso, quando senti um vento gelado cruzar meu pescoço, mas todas as janelas estavam fechadas. Logo em seguida, ouvi alguém me chamando pelo nome, mas não era uma voz normal. Era arrastada, como se viesse de alguém que não falava há muitos anos. Primeiro pensei que eu estava ficando paranoico, mas aí a voz veio de novo, mais perto, bem do lado do meu ouvido, como se a pessoa estivesse colada em mim. Eu virei rápido, quase derrubando a lanterna, mas não tinha nada ali. Mesmo assim, dava para sentir a respiração gelada batendo na minha pele. O ar ficou tão pesado que parecia difícil até respirar, e eu sabia, com cada fibra do meu corpo, que tinha algo ali comigo, mesmo que eu não pudesse ver. A sensação era tão real que parecia que a casa estava testando até onde eu aguentava antes de correr. Depois dessa noite, resolvi explorar o quarto da antiga proprietária da casa, porque surgia o nome dela em tudo quanto era carta velha que achei. O quarto estava fechado há décadas, e ninguém da equipe gostava de entrar lá. Quando abri a porta, senti um cheiro de poeira misturado com algo doce, quase velho demais para identificar. Os móveis estavam cobertos com lençóis que pareciam respirar quando eu passava. No centro do quarto tinha um espelho rachado, escorado na parede. Quando apontei a lanterna para ele,
vi nitidamente uma sombra parada atrás de mim, mas no reflexo ela era mais alta do que eu, com um formato estranho, torto. Virei rápido, mas o quarto estava vazio. Mesmo assim, parecia que a sombra ainda estava lá, só que agora do lado de fora do espelho. O pior é que, quando eu saí do quarto, a porta se fechou sozinha atrás de mim, com um estrondo tão forte que fez poeira cair do teto inteiro. Depois daquele dia do espelho, comecei a perceber que a casa não estava apenas tentando me assustar. Parecia que queria me envolver completamente, como se quisesse me puxar para dentro dela de um jeito que não dava para explicar. Os corredores começaram a parecer maiores durante a madrugada, como se estivessem se esticando quando eu andava, e às vezes eu tinha certeza que estava passando 2, 3 vezes pelo mesmo lugar, mesmo seguindo sempre em linha reta. Em uma noite, enquanto fazia ronda perto do sótão, ouvi claramente a risada de uma criança atrás de mim. E não era uma risada normal, cara. Era fina, meio quebrada, como se viesse de uma garganta que já não devia funcionar há muito tempo. Quando virei, só encontrei um berço velho, encostado no canto, todo coberto de poeira, com marcas pequenas de unhas nas bordas, como se algo preso ali tivesse tentado sair à força. O ar ficou parado, pesado, e deu para sentir a presença de alguém do meu lado, sem fazer barulho, só existindo ali. A casa parecia vibrar com aquilo, como se ficasse satisfeita de me ver quase perdendo o controle. Comecei a perceber que quanto mais medo eu tinha, mais as coisas se intensificavam. A impressão era de que a casa se alimentava disso, como se o pavor fosse parte da estrutura dela, como se estivesse impregnado nas paredes. Era o tipo de sensação que deixava claro: eu não era só um vigia ali, eu era parte do jogo da casa. Teve outra noite, talvez a mais sufocante, em que eu realmente achei que aquele lugar ia tirar minha sanidade. Eu estava no corredor perto da escada, organizando umas caixas que os restauradores tinham largado lá, quando notei que a luz do lampião começou a balançar, mesmo sem vento nenhum. Do nada, vi uma sombra subir devagar os degraus. Sem barulho, sem pressa, como se soubesse exatamente que eu estava olhando. A sombra não tinha forma humana certinha, parecia alongada, torta, como alguém andando com os ossos fora do lugar. Cada degrau que ela subia deixava o ar mais gelado, e meu corpo travou, como se eu tivesse perdido o controle dos músculos. Quando ela chegou no último degrau, simplesmente desapareceu no escuro. Mas o pior veio depois. A temperatura caiu tanto que o vidro do lampião embaçou, e eu ouvi uma respiração atrás de mim, bem lenta, pesada, como se a criatura que tinha subido estivesse agora parada no meu pescoço. Não tive coragem de virar. A única coisa que fiz foi fechar os olhos e esperar a sensação sumir. Quando finalmente passou, deixei o lampião cair no chão e saí andando sem olhar para trás. Foi a primeira vez que entendi que aquela casa queria ser sentida. Ela não precisava aparecer. Bastava respirar no meu ouvido. Depois desse episódio da escada, as coisas começaram a ficar ainda mais fora do normal. Passei a encontrar objetos que com certeza não existiam ali antes. Uma noite, entrei na cozinha e tinha uma colher toda retorcida em cima da mesa, como se alguém tivesse dobrado ela com a mão, mas de um jeito impossível para uma pessoa normal. Em outra ocasião, quando fui até o escritório conferir as janelas, achei pegadas molhadas no chão, como se alguém tivesse caminhado descalço depois de sair de um lago. Só que o chão estava seco antes, e as pegadas simplesmente paravam no meio do cômodo, sem seguir para lugar nenhum. Quando agachei para tocar uma delas, senti um frio tão intenso que pareceu atravessar meu osso. Era aquele tipo de sensação que não fazia sentido, mas que a casa estava tentando deixar clara: eu não mandava em nada ali. As coisas apareciam onde queriam, quando queriam, e eu só podia assistir. Comecei a perceber que trabalhar naquela casa não era exatamente um emprego. Era como se eu tivesse sido puxado para um tipo de convivência forçada com algo que vivia ali, algo que não fazia questão de se explicar. E cada manifestação parecia chamar outra, como se tudo estivesse conectado por um fio invisível, puxando meu psicológico para cada canto da casa. A noite da tempestade foi o momento em que eu percebi que, se continuasse ali, não ia sair inteiro. Chovia tanto que parecia que o céu estava desabando, e as paredes tremiam a cada trovão. Fiquei preso lá dentro, sem luz,
sem rádio, sem chance de pedir ajuda. Eu tava tentando me manter calmo no meu quarto quando ouvi passos correndo pelo corredor, rápidos, como se alguém fugisse desesperado, ou viesse direto na minha direção. Antes que eu fizesse qualquer coisa, a porta foi escancarada com tanta força que quase saiu do batente. Na mesma hora, senti uma presença entrar no quarto. Não dava para ver, mas eu sentia o peso dela no ar, como se enchesse o ambiente. A temperatura caiu tão rápido que meus dentes começaram a bater. E aí veio a respiração. Uma respiração irregular, cansada, mas muito próxima, quase colada no meu rosto. Eu não conseguia me mexer. Parecia que meu corpo inteiro tinha sido preso por cordas invisíveis. A sensação era tão forte que eu podia jurar que se eu estendesse a mão, ia tocar o rosto daquela coisa. Fiquei ali, paralisado, até que o barulho de um trovão enorme fez tudo sumir de uma vez. A porta fechou sozinha, e o silêncio que ficou não era um silêncio normal, era o tipo que fazia o coração doer. Quando o sol finalmente nasceu e a tempestade passou, eu juro que saí daquela casa mais rápido do que qualquer ser humano já andou na vida. Eu não olhei para trás nem por um segundo, com medo de que alguma coisa estivesse parada na porta me observando ir embora. Nos dias que seguiram, tudo que eu sentia era que aquela presença tinha grudado em mim de alguma forma, como se a casa não quisesse me deixar ir tão fácil. Às vezes, mesmo depois de sair do emprego, eu escutava passos no meu corredor, ou sentia aquele frio súbito que só senti lá dentro. Como se algo tivesse vindo junto. E toda vez que eu fecho os olhos ainda consigo lembrar do cheiro de madeira molhada, da respiração gelada passando pelo meu pescoço, e da sensação de que aquela casa não queria só me assustar, queria me escolher. Até hoje eu não sei por que fui poupado. Talvez a casa estivesse esperando outra coisa. Ou talvez ainda esteja. A única certeza que eu tenho é que nunca mais chego perto de um lugar onde as paredes pareçam vivas demais para serem só paredes. E, se um dia alguém te oferecer um emprego numa mansão velha, construída no começo do século passado, meu amigo, corre. Porque tem coisa que não quer ser lembrada, e muito menos visitada.